Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta hora em que o Senhor nos permite aqui chegar. E se aqui chegamos, ó Deus, podemos crer que o Senhor ainda tem um projeto para conosco. Senão, ó Deus, as barreiras seriam intransponíveis e nós não chegaríamos até este lugar que sabemos que o Senhor tem separado para aqui manifestar o Teu nome, a glória e o domínio da Tua palavra. Por isso nós te glorificamos e pedimos graça sobre graça, para aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para aceitarmos aquilo que é contrário às nossas próprias concepções, para que sejamos, ó Deus, lapidados a ponto de receber a Tua revelação, seja ela qual for, ó Deus, seja ela se for para nos exaltar, seja ela se for para nos repreender, mas o que nós suplicamos é que o nosso espírito, ó Deus, esteja preparado para receber a Tua mensagem, a Tua palavra, pois desta forma nós sabemos que a nossa alma não se perderá. Por isso capacita-nos, ó Deus, a perceber a Tua graça, o Teu favor, sempre, seja com o chicote, seja com a consolação, mas que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em o nome santo do Senhor Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos seguir observando os atos dos profetas, coisas que esses homens chamados profetas fizeram, realizaram, coisas que eles passaram. E como já vimos muito em especial, os profetas foram levantados para pregar ao próprio povo de Deus, com exceção de Jonas, que o ministério dele aparece num período curtíssimo em que ele vai a Nínive. Ali nós temos uma raridade. Mas de um modo geral, os profetas estão dentro do próprio cenário do povo de Deus. É Jerusalém, é Sião, é Judá e por aí vai. Então nós queremos seguir com Jeremias, observar o que diz o capítulo 5, a partir do verso 26. Diz assim: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não me vingaria eu de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Então, um detalhe do ministério de Jeremias, pregando no meio do povo de Deus. Lá está o arraial de Deus, e Deus levanta Jeremias no meio do povo, e lá está Jeremias soltando o verbo com essas coisas, e a consequência vai ser grande das torturas, das afrontas que Jeremias tem que passar para cumprir o ministério de Deus. Então, você observou que o texto ele é dramático, quando Deus diz assim: porque entre o meu povo se acham perversos, malignos, pessoas que são como os passarinheiros, com as suas armadilhas, eles prendem quem? Os homens. Então Deus está olhando e está vendo pessoas aprisionadas. No meio do povo de Deus, onde deveria existir libertação, salvação, graça e paz para todos, ali no meio do povo de Deus, Deus está vendo pessoas
presas, aprisionadas. Não é presas com cadeias, com grilhões, não é presas com isso. É presas com um sistema. É presas com falsas doutrinas. Não vimos aqui que os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes fazem o quê? Dão a mão a eles. Então, olha o cenário em que Jeremias tem que se levantar para tentar restaurar a nação antes que Babilônia venha e arrase com tudo. Mas nós vamos ver que isso não adiantou. Babilônia vem e arrasa com tudo, não deixa nada de pé. Então, muita gente não compreende isso. Por quê? Porque lhes falta conhecimento, lhes falta entendimento, lhes falta compreensão. As pessoas acham que se nós vamos pregar, o objetivo de Jesus Cristo, o objetivo da igreja é alcançar quem está no mundo e trazer para dentro do arraial de Deus. Os estúpidos cristãos imaginam que a missão seja essa, só. Mas não é isso que nós vemos na Bíblia. Nós vemos outras missões. Nós não vemos Jonas indo a Nínive somente. Nós vemos Ezequiel, nós vemos Jeremias, nós vemos Amós, nós vemos Neemias. Essas pessoas todas pregando e repreendendo o povo de Deus. Para quê? Para que aquilo que já tinha sido ganho por Jeová não acabasse sendo perdido. Por isso nós chamamos esses homens de restauradores. Quando Jesus está ali quem dizem os homens ser o filho do homem? Aí disseram assim, uns dizem que tu és Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. Interessantíssimos 3 nomes que são mencionados. Isso aqui é fantástico. Jeremias, Elias, João Batista. Por que esses 3 nomes ficaram na cabeça do povo quando se falava a respeito de Jesus? Porque a missão de Jesus é igualzinha a deles. Jesus veio pregar no meio do povo de Deus. Ainda diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, Senhor, mas minha filha está lá, moribunda, endemoniada. Eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Amém? A missão de Jesus era no meio do arraial do povo de Deus. Esta era a missão de Jesus. E o que fez Jeremias? A mesma coisa, no meio do arraial. O que fez Elias? A mesma coisa, no meio do arraial. E o que fez João Batista? A mesma coisa, pregando para os filhos de Abraão. E não presumai dizendo, temos por pai Abraão. Então, Jeremias, Elias, João Batista, os nomes que são mencionados quando Jesus pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? E um dos que está lá no meio, não sei se a Bíblia diz quem dá essa resposta, diz, estão dizendo aí que tu é esses aí, Jeremias, ou Elias, ou João Batista, ou um dos profetas. Mas esses 3 nomes são mencionados, e isso é fantástico. Então, a missão de Jesus era a mesma, restaurar a nação de Israel. Restaurou? Não, não restaurou. Quem foram os grandes perseguidores do cristianismo? Não foram os judeus? Quem é que saía de cidade em cidade atrás do apóstolo Paulo? Não eram os judeus? Quem apedrejou Estevão? Foi os romanos. Quem entregou Jesus Cristo para ser crucificado? Então, isso que os cristãos medíocres, medianos, não conseguem entender, que a missão da igreja, ela não é única. Às vezes Deus pode, a missão da igreja, a missão dos discípulos de Jesus Cristo, ela não é única. O objetivo não é só ir no mundo, pegar o não crente e transformá-lo num discípulo de Jesus. Não é isso. Tem muita gente cá dentro da igreja, dentro do arraial de Deus, cujo comportamento já é igual aos que estão lá fora.
Então, Jesus está dizendo, lá no Antigo Testamento, Deus está dizendo assim, o meu povo, ou seja, dentro do meu arraial, tem gente que está adulterando, mentindo, enganando. Ora, mas esse é o comportamento de quem está lá fora, não é de quem estaria aqui dentro do arraial do povo de Deus. Então vem Jeremias e diz assim, toda a nação se corrompeu. Jeremias, você é contra os reis, contra os príncipes, contra o povo da terra, contra os sacerdotes. Todo mundo se corrompeu, Jeremias. Então, agora, Jeremias, ao invés de eu levantar alguém para ir lá fora pregar, eu tenho que levantar alguém para pregar aqui dentro. Porque esse meu povo aqui está sujeito ao mesmo juízo do que quem está lá fora. E é isso que os cristãos modernos não entendem, porque não são cristãos. Não conhecem Bíblia. São estúpidos. Preferem levar uma rosa ungida do que abrir a Bíblia para ler. Preferem levar um sal ungido do que abrir a Bíblia para ler. Você pega essa massa aí que está sendo enganada nos templos de Satanás, que é a universal, a graça, a mundial. Pega essa massa, você olha para eles, nem Bíblia na mão eles têm. Há quanto tempo você está na igreja? Estou há 10 anos, você tem Bíblia em casa? Não, não tenho Bíblia em casa. O cara frequenta aquele templo de Satanás, que ele chama de igreja, há 10 anos. Você pergunta se ele tem uma Bíblia, ele diz que nenhuma Bíblia ele não tem em casa. E ele pensa que é discípulo de Jesus Cristo. Aí quando você se levanta para dizer, raça de víboras, não pode falar mal das igrejas, não pode falar mal dos ungidos do Senhor. Ora, mas Jeremias está falando. Está chamando eles de ladrões, de falsos. E cá entre nós, hein? Esses eram ungidos do Senhor, que deixaram de ser. Porque se alguém é realmente ungido e permanece como ungido, não vai receber palavra de Deus para repreender o que é santo. Ninguém recebe palavra de Deus para repreender o que é santo. Uma vez eu estava numa igreja em Copacabana, uma igreja que foi uma bênção enquanto esteve de pé, mas fracassou e sumiu. Claro que some. E havia um homem que nós conhecíamos muito bem, um jovem, usadíssimo por Deus em revelações, em profecias, em visões, autoridade sobre os demônios. E um dia, uma pessoa estranha entrou na igreja e começou no meio da congregação a profetizar. E a pessoa ali profetizando, uma mulher profetizando. Esse homem se levantou e foi em direção a essa mulher que ia repreendê-la para mandá-la calar. Quando ele chegou perto, ele levou um choque, ficou quietinho e voltou para o seu banco. Ninguém repreende Deus. Agora, se eu repreender e mandar calar, cadê? É Deus? Se for Deus, continua falando. Porque Deus não vai se calar na minha repreensão. Agora, se eu disse cala a boca, não quer calar, eu pego e jogo lá fora, então não é Deus, que eu duvido eu fazer isso com Deus. Quando vem a autoridade para você repreender, é porque não é Deus, ou é o ser humano ou é o diabo, mas você não consegue repreender o mover de Deus, você não consegue lutar contra Deus. Então, quando você fala, é mercenário, é ladrão, é hipócrita, e ponto final, e desafia o Deus deles, cadê? Se você tem essa autoridade, é porque verdadeiramente você recebeu a palavra de Deus. E eles não estão andando no prumo e na santidade de Deus. Então Jeremias está largando o verbo. Seus sacerdotes, emenda o caminho de vocês. Vocês estão roubando, vocês são ladrões, vocês estão armando laço que nem passarem ele, estão aprisionando os homens. Como que eles aprisionavam os homens? A semelhança das doutrinas católicas. Leve essa carta, assine essa carta aqui, doa as suas terras e você vai ter uma terra lá no céu. Era semelhantemente as coisas que Israel já faziam bem antes, lá quando transgrediam. Aí Deus está dizendo no texto que nós lemos, né? Vocês colocam a casa de vocês, no alto. Vocês enriqueceram, vocês prosperaram, mas é tudo em cima de fraude. Vocês fazem pior do que os ímpios. Aí uma turma dessa está dentro das igrejas, ou aqui no caso dentro do povo de Israel. Temos por pai Abraão, tenho prosperado, mas tenho prosperado em cima do suor e do sangue do meu irmão,
Porque a Escritura dizia para Israel: não emprestarás o teu dinheiro com usura, com juros, e era o que mais eles faziam. Emprestavam com juros a tal ponto que quando os seus irmãos, mesmo judeus, não conseguiam pagar, eles levavam os filhos como escravos. Isso não tem escrúpulo, isso não tem nome. Isso não tem nome, arrancar os filhos de uma família e levar para servir 5, 10 anos como escravo. Isso tem nome? Aí Deus ia olhar e ia ficar de braços cruzados. Separei esse povo, dei a melhor terra para eles, eu sou o cerco deles, os inimigos vêm aí e não lançam uma flecha, eu protejo eles com tudo, agora eles transgrediram, o que eu vou fazer? Eu mesmo vou ser o adversário deles. Amém, meu irmão? Por isso pode ficar sabendo que essa raça toda que está por aí ainda tem muito para ouvir da gente e o juízo deles não será tardio. Não será tardio. O século 21 é o século das catástrofes e você vai ver muita gente das outras denominações caindo pela espada, pela peste, pelas mortandades. Você vai vê-los caindo neste século 21. Mas aquele que for fiel a Deus vai ficar de pé. Então, Jeremias não é chamado para buscar o ímpio, não foi enviado a nenhuma nação distante, estranha, foi chamado exclusivamente para pregar no meio do povo de Deus. Observa que o verso 31 do capítulo 5 diz: os profetas profetizam falsamente, mas estão profetizando, né? Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Quer dizer, aquele velho ditado, né? O povo tem governo que merece. Olha, tem falsa profecia, mas é o que deseja o meu povo. Tem falso sacerdote, mas é o que deseja o meu povo. Eles querem isso, eles querem as falsas profecias, as exaltações, as lisonjas. Vós prosperareis, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está convosco, essa terra aqui será farta, a colheita vai ser produtiva, os inimigos não poderão nos deter e tal. Eles querem essas falsas profecias. Eles querem o falso guiar dos sacerdotes, é isso que eles querem. Aí diz assim: porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Deus está dizendo assim: eu vou colocar fim nessa falsa prosperidade de vocês, eu vou colocar fim nisso daí. E aí eu quero ver o que vocês vão fazer da vida de vocês. Entendeu, irmão? Ou seja, toda prosperidade maligna, todo enriquecimento que é pautado em escadas de maldade, vai ter o seu fim. Por isso a Escritura diz: não olheis para a riqueza dos ímpios, eles se tornarão cinza debaixo dos vossos pés. A Escritura diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então deixa quem quiser prosperar com os seus roubos, furtos e enganos, vai chegar uma hora que Deus vai mostrar quem é quem. E horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, o povo quer o mal, quer a mentira, né? As lisonjas. Já viu aqueles que... Irmão, você está onde? Aí eu estou na Universal, né? Contar uma experiência que eu tive. Mas, como é que está lá? Qual a campanha do momento? Não, a campanha do momento é a campanha do túmulo de Lázaro. Tá? Mas você já imaginou Jesus fazendo uma coisa dessa? E não, nem me vem com o assunto. Eu estou na fé, eu estou no propósito e ninguém me desvia não, está amarrado. Eles não querem o engano? Eles querem o engano. Se quer o engano, é o engano que eles terão. Porque a Escritura diz: como rejeitaram o amor da verdade para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. O velho ditado: cada um colhe do que planta. Quem não tem fome e sede de justiça, irmão, não encontrará a verdade. Bem, vamos seguir no capítulo 6, no verso 9, que diz: as iniquidades de Jerusalém
são a causa da sua queda. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel, como uma vinha vai metendo a mão, como o vindimador por entre os sarmentos, a quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela, pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter, derramá-la-eis sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Jeremias está no meio da cidade pregando essas coisas. Todo mundo vai aplaudir Jeremias com uma palavra dessa. Deus vai derramar a ira sobre vocês, sobre o filho de vocês. Deus vai castigar, Deus vai acabar com tudo. O que pensaram de Jeremias? Não, isso aí é um falso profeta. Se fosse nos dias de hoje, peraí, eu temo a Deus, eu sou cristão, eu leio Bíblia, eu oro, eu canto no coral, eu canto na igreja, eu toco, sei lá, eu prego, eu participo da congregação, eu vou nos evangelismos da rua, eu visito os presídios, eu visito os hospitais, e Deus está dizendo assim, pode se preparar que vocês vão tudo cair a espada. Mas não é possível. É o cenário do que Jeremias está vivendo. Uma palavra totalmente contrária àquilo que qualquer pessoa gostaria de ouvir. E isto, para mim, particularmente, é um grande alerta. Se eu ouvir alguma coisa que me desagrade, que me soe contrária, que eu não goste, essa palavra me preocupa muito mais do que se eu ouvir alguma coisa que me agrada. Quando eu ouço alguma coisa louca, absurda, da qual a respeito Jesus não me tenha revelado já, se eu ouvir alguma coisa que é contrária ao que Jesus já me revelou, imediatamente eu não vou perder meu tempo, eu descarto. Não, Jesus já falou comigo sobre isso, eu já tenho a resposta. Descarto. Mas se eu ouvir alguma coisa a respeito da qual Jesus não me falou ainda, se aquilo estiver me desagradando ou for contra os meus princípios, eu não descarto. Eu dobro os meus joelhos e vou saber se Deus tem algo a falar comigo naquilo. Ao contrário do que muita gente faz. Não, eu estou na fé, eu estou no propósito, não quero nem ouvir nada em contrário. Mas, quando você ouve a rádio da Universal, eles têm 45 rádios espalhadas no Brasil todo. É um império. Quando você ouve as rádios da Universal, eles incentivam as pessoas. Irmãos, não vão em outras igrejas. Não ouçam outras estações. Senão vão te tirar do propósito. Vão te tirar dos projetos. Mas é exatamente isso que o povo quer. Ficar iludido. Estou no propósito, estou no projeto. Estou na campanha, estou na corrente. Então, como o povo gosta de ser iludido, não quer pagar o preço do estudo, não quer pagar o preço da oração, eles acabam achando algum falso pastor que os guie às águas sujas e aos pastos queimados. Isso é uma regra. Então, veja aqui que diz no verso 10,
eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Eles estão vivendo um panorama e um cenário de tranquilidade e paz. Tudo edificado em cima de ganância, de mentira, de engano. Mas eles estão bem, como o próprio Deus vai dizer através de Jeremias. Eles enriqueceram, eles prosperaram, eles colocaram as suas casas em farturas e abundâncias. Deus vai dizer isso para o profeta Jeremias. Só que tudo isso foi montado em cima de engano, como diríamos, né? Castelo de areia. Na primeira onda vai tudo sumir. E Deus vem dando uma palavra, mas quando Deus dá a palavra, que é de correção e juízo, essa palavra se torna uma palavra de vergonha. Ou seja, a verdade que Deus traz através de Jeremias é tida como vergonha, mas a mentira e a falsidade dos sacerdotes e dos falsos profetas que lá existiam, né? Teve até briga de Jeremias com eles, bateram em Jeremias. Então, aquela mentira, aquelas falsidades eram motivo de exaltação. Vós prosperareis, vocês terão paz. Olha o templo do Senhor que está em nosso meio. Jerusalém, a cidade que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Nós somos filhos de Abraão, descendências de Jacó. Isso era o que os falsos profetas diziam e o que os falsos sacerdotes, os sacerdotes então caídos, endossavam. E o povo está achando isso aí uma maravilha. Quando Jeremias se levanta, esta palavra de Jeremias passa a ser uma vergonha. Quando nós fomos presos, eu não recebi vários e-mails de cristãos, belos cristãos, nós vivendo a maior glória de todos os tempos, porque se tem alguma coisa que para mim foi fantástico na minha caminhada, foi a prisão. A prisão, Jesus extrapolou, foi um marco na minha vida fora do comum, são marcas que eu levarei para a eternidade, para chegar lá e receber o meu galardão. E tem mais, isso aí ninguém me tira. E para alguém chegar a se assemelhar a mim nisso, num país democrático, tem muito calo para fazer e eu estou duvidando que muitos cheguem lá. Uma vez Deus revelou, mostrava vários compartimentos onde eram guardados coroas. E abriu a primeira e foi mostrada uma coroa muito linda. Abriu a segunda, foi mostrada uma coroa mais linda. E quando o anjo ia abrir a terceiro compartimento, falou, aqui está uma outra coroa. Essa é sua, mas não foi mostrada. Aquela não foi mostrada. Mostrou a primeira, mostrou a segunda e a terceira não foi. A sequência era cada uma mais bonita que a outra. E ele falava assim, o Senhor falava assim, essa coroa que está aqui, muitos desejarão ter uma igual àquela, mas não vão conseguir. E eu guardo isso com muito carinho. Por isso que o meu lema é trabalhar para Jesus Cristo. Eu não deixo que nada me desvirtue. Eu chuto tudo, eu renuncio tudo, mas eu não abro a mão de derramar o meu sangue por Jesus Cristo. Porque eu sei que o que me aguarda é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou ao coração humano. Então, Jeremias está aqui, a palavra dele é uma vergonha. Hoje, quando nós anunciamos restauração, quando fomos presos, as pessoas diziam o quê? É isso mesmo que vocês merecem. Onde já se viu esse tipo de pregação? Falar mal das igrejas, falar mal dos ungidos do Senhor. É isso mesmo que vocês merecem. Quando eu saí da prisão, que abri os meus e-mails, estava recheado disso. É isso que vocês merecem. Ficar na cadeia. E eu dizia assim, eu ia lá excluir. Um dia ele vai ter a resposta. Eram homens, mulheres, jovens, adolescentes. A nação evangélica se levantou contra nós. Na verdade, porque eles viram que nós éramos bem melhores do que eles. Então, meu irmão, a palavra de Deus, a verdade de Deus se transformou em vergonha para muitos cristãos. Quem é hoje que denuncia espiritismo? Quem? Vai na internet e me traz um trabalho de alguém denunciando o espiritismo.
vai na internet e me traz o trabalho de alguma igreja denunciando o catolicismo. Está arriscado você chegar aqui com os meus próprios estudos. Você não acha mais ninguém. Pega na internet uma pregação rasgando contra os padres pedófilos, contra os pais de santos homossexuais. Pega na internet uma pregação dessa. Você vai chegar aqui com a minha própria pregação. Ué, isso é motivo de cadeia? Isso é coisa para cristãos dizerem que nós estamos errados? Esta é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a maneira que nós desfazemos é mostrando a verdade bíblica, dentre outras, mas esta é a principal. Aqui ainda vai dizer no verso 14, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente, ou seja, existem grupos que dizem-se ser do Senhor, mas que a sua pregação é superficial. E sendo assim, Deus não age no superficial, Deus só age no profundo, no absoluto. Então, quando se tem doutrinas por aí superficiais, o resultado é que elas são abominação diante de Deus. Exemplo, doutrina superficial, batista, metodista, presbiteriano, aquilo é um social fora do comum. Inclusive os pastores presbiterianos e batistas lá do tempo da cortina de ferro foram os principais delatores de servos de Deus fiéis que existiam dentro da congregação. Eles davam o endereço das famílias cristãs para que os soldados russos fossem lá, invadisse casa, matasse, sequestrasse e fizesse outros horrores. Por quê? Porque eles viviam um evangelho superficial. Quem vive um evangelho superficial está com a porta entreaberta para aceitar uma série de coisas que o mundo tem a oferecer. Mas quem vive um evangelho pleno, as portas para o mundo estão cerradas, fechadas, lacradas. Então aqui diz, curam superficialmente, dizendo, ou seja, eles vinham com uma mensagem que dava uma espécie de esperança para o povo, mas essa esperança era falsa. O povo se sentia bem quando aparecia um profeta lá dizendo assim, ó Jerusalém, ficai em paz, a casa do rei vai prosperar, vós prosperareis, Deus não vai deixar que os inimigos venham, Babilônia não virá, Jeremias está profetizando falsamente, a verdade é essa. Aí vinha aquela multidão de profetas. Na época de Jeremias tinha um montão ali, um monte de falso profeta, os sacerdotes, tudo junto, e vinham animando o povo falsamente. O povo fazia o quê? Se levantava. O povo criava ânimo. Então era como que curando uma ferida superficialmente. Esse é o cenário do que está acontecendo com o profeta Jeremias. E essa cura superficial nunca é real. Você só pode andar no profundo com Deus, no absoluto. Temos alguma pergunta aí? Alguma colocação? Nada? Tem? Uma pergunta da Suelen, da Igreja Universal. Na sua igreja não tem obreiros, diáconos, presbíteros e etc? A igreja tem... Quantos membros tem aqui na igreja? Tantos quantos são os obreiros contidos aqui. Aqui nós não temos títulos, mas obreiros nós temos, graças a Deus, muitos. É uma pergunta de um ouvinte da Espanha. Eu queria pedir ao pastor se ele pode nos falar um pouquinho a respeito daquele assunto de que o diabo nunca esteve no inferno. Sabemos que o inferno existe, pois o rico, amigo de Lázaro, o mendigo, estava lá. No inferno há tormento, e se o diabo não está lá, aonde ele está? E como podemos compreender melhor este tormento, já que o diabo está ausente? Não, o diabo não está ausente. O diabo está presente. Lá no livro de Jó,
segundo ali aquele diálogo que muitas vezes não compreendemos na totalidade, mas o próprio Deus se dirige a Satanás e diz: de onde vem Satanás? E a resposta que o diabo dá para Deus, ele não poderia mentir, ninguém mente para Deus, a resposta é óbvia: venho de rodear a terra e passear por ela. Onde está o diabo? Rodeando a terra e passeando por ela. Isso é muito fácil. Basta ver aí onde tem uma sessão espírita, um terreiro de macumba, qualquer coisa assim, e vai chegar lá, você vai ver os demônios encarnados lá se dizendo: é o Tranca-Rua, é a Pombagira, é o Exu, e em alguns terreiros manifesta-se o próprio Lúcifer. O próprio Lúcifer chega, embora dizem alguns teólogos que Lúcifer é um espírito muito pesado e que não é possível que ele se manifeste em corpos de seres humanos. Isso é balela, isso é especulação. A Bíblia mostra com clareza que os anjos caídos que se transformaram em demônios possuem sim seres humanos e não exclui Lúcifer desta operação. Portanto, essas teologias que tem por aí é banalidade. Então, onde está o diabo? Rodeando a terra e passeando por ela. Os apóstolos expulsaram muitos demônios e esses demônios têm liderança. Jesus falou que o príncipe deste mundo está julgado. Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o diabo está sobre a terra, fazendo arruaças indizíveis, inenarráveis. Então, veja bem, agora, o diabo está no inferno? Me mostre somente eu só gostaria de uma passagem bíblica que me dissesse que o diabo tenha, por um dia, por um segundo na história do universo, na história da humanidade, que por um segundo que seja, o diabo tenha pisado no inferno. Esta passagem bíblica não existe. Porém, nós sabemos sim que quando o diabo for lançado no inferno pela primeira vez, aí também será a última vez. Quando o diabo for lançado no inferno, ele não sairá mais de lá. Isto é o que a Bíblia diz. Agora, vem aí um período chamado Grande Tribulação. Jesus desce no Monte das Oliveiras e implantará o milênio. A Bíblia diz, em Apocalipse, que quando Jesus Cristo implantar o milênio, Satanás será preso. Mas preso num lugar chamado abismo. A Bíblia é muito clara em mostrar o que é o abismo e muito óbvia em mostrar o que é inferno. Então, abismo e inferno são coisas diferentes. No milênio, que neste século vai se instalar sobre a terra, creio eu, no milênio, Satanás estará preso no abismo. Depois do milênio, vem a batalha final em que Satanás será derrotado pelo próprio Jesus, que estará reinando em Jerusalém. Daí ele será lançado no inferno e nunca mais sairá de lá. Então esse é o contexto, né? E esses detalhes também estão muito bem explicados no nosso seminário de Apocalipse, que está lá em www.seminario1.com. É uma pergunta da Márcia Fernandes. Pastor, o que significa essa imagem em seu altar? Uma mão algemada de ouro? Isso não é idolatria? Está usando a sua prisão para ser adorado de forma oculta? Bom, até o momento aqui ninguém me adorou. Nem eu nunca vi ninguém proferir nenhuma palavra de adoração a mim, né? As igrejas por aí têm os seus símbolos, não tem? Por exemplo, a Universal não tem uma pomba no meio de um coração? Eu nunca vi ninguém adorar aquilo ali. Até o momento não vi. Antes deste símbolo da Universal, ela tinha duas mãos juntas. Vocês lembram? Que eram duas mãos juntinhas assim, como em forma de oração. É um símbolo da igreja. Por exemplo, a Nova Vida, a igreja de Nova Vida, ela tem um símbolo que é uma pomba. Como se essa pomba tivesse vindo em direção à terra.
A chamada Igreja Internacional da Graça, ela tem um símbolo, que é o globo terrestre, de onde sai uma cruz, não é isso? E tantas outras denominações aí que eu não me lembro. Por exemplo, os presbiterianos têm como símbolo, se você pegar os papéis impressos deles, os envelopes e tal, eles têm como um símbolo uma cruz. Os presbiterianos possuem isso. Existem algumas outras igrejas, tipo Brasil para Cristo, que tem lá a bandeira nacional com alguma coisa. Enfim, todas as denominações têm um símbolo. Nós caminhamos aqui muitos anos sem símbolo nenhum, e eu orando. Hoje o símbolo da geração Jesus Cristo são 2 mãos algemadas. E o meu desafio é que surja outra igreja que possa ter condições de levantar esse símbolo no seu meio. Esse é o meu desafio. Por enquanto, este símbolo originalmente é nosso. Ninguém adora isso, como ninguém adora a placa de nenhuma igreja por aí. Mas o nosso símbolo é esse, cá entre nós. Ele foi dado mesmo para provocar os adversários. Tem mais perguntas? É uma pergunta de um ouvinte chamado Rodrigues. Eu queria saber qual a versão da Bíblia que o pastor indica para ler. Eu indicaria pelo menos umas 10 versões bíblicas de uma vez. É bom a pessoa ter muitas versões bíblicas, é bom adquirir o Novo Testamento interlinear lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, 2 versões não podem faltar na coletânea. É a versão da Bíblia revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil e também a última versão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a Bíblia na linguagem de hoje, a última versão lançada em 2009. Então, revista e atualizada pela Sociedade Bíblica do Brasil e a Bíblia na linguagem de hoje, lançamento de 2009 para cá. Essas 2 versões são fantásticas, inclusive elas omitem textos, chega ao ponto de omitir texto que foi descoberto que realmente não fazia parte dos manuscritos antigos, dos manuscritos originais. Então, nesse ponto, ela se torna muito importante. Inclusive o texto que diz: mas esta casta de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Esses textos nas Bíblias mais modernas lançadas pela Sociedade Bíblica do Brasil não fazem mais parte, porque definitivamente chegou-se à conclusão que eles não fazem parte do original. Enquanto que tem muita gente aí hoje ainda jejuando para expulsar demônio. A Bíblia nunca disse que jejum expulsaria demônio, né? Tem mais perguntas? Alguém aqui? Temos pergunta ali? Pastor, essas correções bíblicas não deixam um pouco de confusão na nossa mente, não? Porque a Bíblia diz que não pode tirar um tio nem uma cedilha. Sim. O que a gente vai ficar esclarecido em relação a isso tudo aí? Sim, a Bíblia diz que não se pode tirar um tio, nem uma cedilha. Ai daquele que omitir qualquer palavra da lei. Sim, mas se eu estou apenas mostrando que aquilo que está foi acréscimo, eu não estou retirando, eu estou voltando com a verdade. Eu estou dando uma restauração para o povo. Então, se hoje eu tiver acesso aos pergaminhos originais, se hoje as pesquisas arqueológicas e a revelação do Deus Todo-Poderoso chegar até a mim e dizer assim: olha, Gênesis é um livro que eu nunca tive parte nele. Opa, eu estou rasgando ele da minha Bíblia e jogando no lixo. Entendeu? Agora, se Deus disser: eu não disse isso aqui, como não disse? Eu estava no meu canto, quietinho, quando o Senhor nos revelou que Santa Ceia não fazia parte dos projetos dele. Eu falei: ué, eu guardei aquilo, corri, anotei num papel, porque a vida é muito corrida, a gente esquece, até quando Deus entrega uma revelação, eu esqueço se eu não anotar. Anotei aquilo, assim que eu tive um tempinho, eu fui para a Bíblia. Quando eu fui para a Bíblia, eu vi: caramba, realmente não existe Santa Ceia. O que Jesus Cristo celebrou foi a Páscoa. Entendeu? Mas você vai ver a Bíblia, vários subtítulos escritos assim: Jesus celebra a ceia com os seus discípulos.
mas esses subtítulos são coisas que as gráficas colocaram aí, não fazem parte dos manuscritos originais, já é uma interpretação que as gráficas deram ao texto que vai se seguir, quando na verdade não tem nada a ver. Então, se hoje eu retiro aquilo que está errado, eu não estou retirando nada, eu não estou entrando em juízo, eu estou realmente fazendo a obra de Deus. Agora, se eu sei que algo está na Escritura, como por exemplo, Jeremias pregando para o povo de Deus, Jeremias na porta do templo, Jeremias corrigindo o povo de Deus, e eu digo, não, ninguém pode falar de crente, ninguém pode falar de pastor, ninguém pode falar de sacerdote, isso é contra a lei de Deus. Aí sim eu estaria omitindo uma verdade, aí sim eu estaria entrando em juízo. Amém? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta?